integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, visando a formação omnilateral dos sujeitos, ela defende aí as dimensões, né? Quais são as dimensões constituídas? Né? Então, ela coloca aí a dimensão do trabalho, a dimensão da ciência e a dimensão da cultura. Né? Na dimensão do trabalho, a realização humana é inerente ao ser, que é o sentido ontológico que a gente fala, né? A relação humana com o trabalho. E como prática econômica também, que é o sentido associado ao modo de produção. Então, o trabalho, ele tem esse sentido ontológico e tem também esse sentido como prática econômica, que é associado aos modos de produção aí, capitalista, no caso, né, que nós vivemos o capitalismo. As ciências são conhecimentos produzidos pela humanidade, historicamente produzidos pela humanidade, que possibilitam o contraditório avanço das forças produtivas. Então, o que nos torna crítico, né? Conscientes, sujeitos críticos e conscientes, é a ciência. A partir do momento que você apreende, quanto mais você tem conhecimento, mais você se torna contraditório ao avanço das forças produtivas, aqui no caso, como a gente sempre está falando, é o capitalismo, né? Então, quem não tem conhecimento é muito mais alienado do que quem tem conhecimento. Né? Então, é esse conhecimento produzido pela humanidade que nos possibilita, né, ir, né, de encontro a essas forças produtivas. E a cultura, que são os valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta. Então, a cultura, ela tem a dimensão da cultura influenciando também na formação do sujeito, porque nós somos sujeitos, né, estreitamente relacionados aí com a nossa cultura, essa cultura que passa de geração para geração, que muda de região para região, de país para país, né, de continente para continente, e que vai influenciar também no modo de produção do sujeito. O que vem a ser o homem lateral, segundo a autora? Né? Então, ela traz aí o pensamento marxista, refere-se à ruptura do homem limitado da sociedade capitalista, o trabalho com relação ao desenvolvimento humano, formação do homem como emancipação humana em todas as suas dimensões. Então, aí ela se refere ao pensamento marxista, no qual traz essa necessidade de romper, né, esse homem limitado da sociedade capitalista, esse homem que é formado somente para produzir, 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 né, e traz o trabalho com relação ao desenvolvimento humano, né, buscando sempre essa emancipação. Essa emancipação, ela só vem por meio desse desenvolvimento humano e em todas as suas dimensões. Na formação integrada, ou no ensino médio integrado, né, ao ensino técnico, a educação integrada, ela propõe que a educação geral se torne parte inseparável, indissociável da educação profissional, em todos os campos em que se dá a preparação para o trabalho. Então, o trabalho como princípio educativo, incorporando a dimensão intelectual ao trabalho produtivo. Então, não tem como você preparar um sujeito omnilateral quando você separa a educação profissional da formação geral, porque a formação geral ela vai ser necessária para esse entendimento, essa formação do sujeito em todas as suas dimensões. No capítulo 5, ela vai clarear mais isso. Então, o currículo integrado, ele organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam aprendidos como sistemas de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar e compreender. Então, esse currículo integrado, ele vai permitir, né, que esses conceitos eles sejam aprendidos, né, no sistema de relação, em toda a sua totalidade, e não trabalhar, né, por partes, separar em gavetas e caixinhas. Né? Então, todo o currículo integrado do ensino médio, integrado à educação profissional, toda a organização curricular, ela vai ter um sentido aí de totalidade, né? Essa integração em todas as dimensões.
No 4.2, ela fala sobre trabalho, ciência, tecnologia e cultura como categorias indissociáveis da formação humana. Então, a dimensão ontológica do trabalho é o ponto de partida para a produção de conhecimentos e de cultura pelos grupos sociais. Então, o ponto de partida para a gente entender, né, o trabalho como categoria indissociável da formação humana é a dimensão ontológica. O homem produz conhecimentos que, sistematizados sob o crivo social e por um processo histórico, constitui a ciência. O conhecimento é entendido como uma produção de pensamento onde se aprende e se representam as relações que constituem e estruturam a realidade objetiva. Então, a compreensão do real como totalidade exige conhecimento das partes, mas também exige conhecimento da relação entre essas partes, o que constitui seções tematizadas da realidade, né? Então, essas relações, elas precisam ser organizadas, precisam ser ordenadas e vão se transformar na teoria. Então, o que é a teoria? A teoria é o real elevado ao plano do pensamento. Então, aí, quando você constrói uma teoria, você parte do real, você parte da compreensão do real, mas o real em sua totalidade, fazendo a relação entre as partes, para daí se ter, né, concretizar uma teoria. Então, a teoria é o real elevado ao plano do pensamento. Dessa forma, a ciência é a parte do conhecimento sistematizado e deliberadamente expresso na forma de conceitos representativos das relações de forças determinadas e aprendidas da realidade considerada. Então, o conhecimento de uma seção da realidade concreta ou a realidade concreta tematizada constitui os campos da ciência, as disciplinas científicas. Conhecimentos assim produzidos e legitimados socialmente ao longo da história são resultados de um processo empreendido pela humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais. A ciência, ela submete conceitos e métodos cuja objetividade permite a transmissão para diferentes gerações e, ao mesmo tempo, que podem ser questionadas e superadas historicamente, porque a ciência ela evolui com o tempo, né? Ela evolui, novas descobertas são feitas, então essa ciência ela não é estática, né? Ela é dinâmica, ela evolui de acordo com a história, com o tempo. Então aqui nós temos aqui alguns marcos dessa transformação da ciência em força produtiva. Então nós temos a Revolução Industrial, né, com o Taylorismo, o Fordismo, né, e a automação aqui, que é o Toyotismo, né, Toyotismo que trouxe toda essa tecnologia que a gente vive hoje, né. Então essas são as marcas, né, que a história nos traz, a transformação da ciência em força produtiva. Definem duas características da relação entre ciência e tecnologia. Então, primeiro, essa relação ela se desenvolve com a produção industrial. Então, a ciência e a tecnologia elas têm essa relação por meio da produção industrial. Esse desenvolvimento ele visa a satisfação das necessidades dos humanos que se coloca, né? O que leva a perceber que a tecnologia ela é uma extensão das capacidades humanas. O que significa isso? Né? Se produz tecnologia a partir das necessidades que os seres humanos vão apresentando ao longo do tempo. Então, é uma relação que desenvolve com a produção industrial, né, com a evolução da produção industrial, e também esse desenvolvimento ele só acontece porque surgem novas necessidades, vão surgindo novas necessidades e vão surgindo novas tecnologias. Então, por isso que ela diz que a tecnologia é uma extensão das capacidades humanas. A cultura. O que ela traz sobre a cultura? E ela traz aí uma cita do Gramsci, o Gramsci que é um discípulo aí de Karl Marx, né? Toda a pedagogia
de Gramsci é fundamentada na pedagogia marxiana, né? Então, a cultura é entendida como um processo de produção de símbolos, de representações, de significados e práticas constituintes e constituída pelo tecido social, normas de comportamento dos indivíduos numa sociedade e como expressão da organização político-econômica dessa sociedade, no que se refere às ideologias que cimentam o bloco social. Então, a cultura, ela também está estreitamente relacionada com a organização política e econômica daquela sociedade. Então, as normas de comportamento, as representações, o processo de produção também estar aí compreendido como cultura, né? E está também bem relacionada à organização política e econômica da sociedade. A cultura, ela deve ser compreendida como a articulação entre o conjunto de representações e comportamentos e o processo dinâmico de socialização, constituindo assim o modo de vida de uma população, né? Então, uma formação integrada, ela possibilita o acesso ao conhecimento científico, mas também promove a reflexão crítica sobre os padrões culturais que se constituem normas de conduta de um grupo social, assim como a apropriação de referências e tendências estéticas que se manifestam em tempos e espaços históricos. A partir da compreensão do trabalho, do sentido ontológico, evidencia-se a unicidade entre as dimensões científica, tecnológica e cultural. Então, não tem como separar ciência, tecnologia e cultura, né? Então, ela coloca que existe essa unicidade entre ciência, tecnologia e cultura. E essa formação integrada, ela vai possibilitar não somente o acesso aos conhecimentos por si só, né? Mas esse acesso ao conhecimento científico, ele também vai produzir a formação do sujeito crítico, né? Capaz de criticar o próprio padrão cultural dele. E essa cultura também vai evoluir, pode mudar, né? De acordo com esse avanço tanto do conhecimento quanto da tecnologia. A gente percebe isso, como que nós mudamos os nossos padrões culturais a partir do avanço da tecnologia. No 4.3, ela traz, né, o tema, o trabalho como princípio educativo. E esse trabalho como princípio educativo, inclusive, está presente aí no currículo básico do Estado do Espírito Santo, em várias propostas curriculares, né? O trabalho como princípio educativo. O que seria isso? Então, o trabalho como princípio educativo é a base para a organização do desenvolvimento curricular e seus objetivos, conteúdos e métodos. Então, o trabalho vai ser a essência, o cerne de toda a organização curricular de uma proposta de ensino médio integrado à educação profissional. Esse trabalho como princípio educativo, como vimos, não somente o trabalho no sentido de força produtiva, mas o trabalho no seu sentido ontológico também, né? Então, compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura significa entender o trabalho como princípio educativo. Então, quando a gente percebe que não é possível separar, né, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, a partir disso nós estamos entendendo o trabalho como princípio educativo. Então, o trabalho, ele é considerado como um princípio educativo, corresponde dizer que o ser humano, ele é produtor de sua realidade, ele se apropria dela e pode transformar. Então, é através do trabalho que o ser humano produz a sua realidade, se apropria de sua realidade, né, e transforma a sua realidade. Então, o trabalho é a primeira mediação entre o ser humano e a realidade material e social. O trabalho também ele se constitui como prática econômica na sociedade moderna, a relação